Olá pessoal, vamos aqui à aula do módulo 16, Geografia Urbana Brasileira, a dinâmica das cidades. Vamos direto ao assunto para a gente não perder tempo, né? Vamos ver um pouco aí como que é a dinâmica, como foi a dinâmica de formação aqui das regiões metropolitanas do Brasil, como começou, né? Como é que chegamos a essas grandes aglomerações urbanas que nós temos junto às capitais, né? Então, como o próprio nome já diz, né, metrópoles são grandes cidades, grandes aglomerados, e que elas têm aquele papel de atrair, né, as outras regiões que estão próximas, as outras cidades que estão próximas. Temos aqui a região metropolitana do Rio de Janeiro, que acaba atraindo com seus serviços, né, com emprego, a grande população que está no seu entorno. Então a metrópole ela se caracteriza por isso, né, por concentrar pessoas, serviços, concentrar os melhores aparatos tecnológicos, né, os melhores empregos, as estruturas, né, bem mais organizadas, não vou dizer muito bem organizadas, mas do que nas pequenas cidades, né, os melhores serviços. Dessa maneira, sempre que nós temos aí um fluxo muito grande de pessoas, de veículos, de serviços, né, a cidade é uma coisa bastante pujante aqui. Então, esse processo, né, de formação das metrópoles, ele está intrinsecamente ligado ao processo de urbanização, né, que começou lá com a industrialização. Então a gente pode falar muito na segunda metade do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, mas tem um papel um pouquinho até antes, né, em 1930, com a crise do café, quando o Brasil sofre, né, com aquela famosa crise da Bolsa de Valores de Nova York, em 29, e aí nossos fazendeiros aqui entram numa crise muito grande, e com isso nós temos aí uma preocupação por parte do governo com crises externas que pode acontecer aqui, já que o Brasil era um país muito voltado para a exportação de produtos primários, né, com agricultura, com pecuária. Então nós tínhamos que ter vamos dizer assim, uma carteira de novos produtos, né? Podíamos ficar dependentes só do campo. Então é quando no governo de Getúlio Vargas, né, nós temos uma mudança muito grande de um país urbano e agrário, do país rural e agrário para um país urbano e industrial. Então, se a gente for olhar, pós 1950, né, que chega as indústrias, e com isso então intensificou-se muito o processo de urbanização, que antes da Segunda Guerra Mundial era uma coisa mais, não era tão forte, não era tão acelerado, mas com a vinda das empresas para cá, isso foi muito acelerado, né, essa vinda do homem do campo, esse chamado êxodo rural. Enquanto nos países desenvolvidos isso aconteceu aos poucos, né, e aconteceu bem antes, né, bem lá com a primeira Revolução Industrial, as pessoas começaram a ir para a cidade aos poucos, essas cidades tiveram tempo para se moldar, né, investir em infraestrutura, se preparar. No caso das cidades brasileiras, essa população do campo veio de maneira muito rápida e bastante desordenada, né? Muitas pessoas não conseguiram emprego aqui e acabaram entrando aí no chamado subemprego. Então a gente vê bem essa diferença. Enquanto países pobres, esse processo de urbanização foi muito rápido. No caso dos países desenvolvidos, né, também chamados de países centrais, o que for, o processo foi antigo, foi muito antigo, foi bem mais lento, foi gradual. Então as cidades puderam se preparar. Então a gente percebe que aqui, ó, nós temos esse exemplo bem clássico do que a gente está falando, de comparativo, né, com os países. Reparem que Reino Unido, que a gente está mostrando aqui com a linha azul, não, perdão, linha azul é os Estados Unidos, azul escuro aqui que é Reino Unido, ó. Tá vendo? Foi um processo, mas aqui foi pequeno, mas depois deu um salto. E repare que os outros não tiveram um salto tão vertiginoso como esse aqui. Por quê? Porque foram eles que fizeram a Revolução Industrial. Tá? Então o processo dele foi uma pancada maior. Mas quando a gente olha, né, no caso o Brasil, né, a gente vê aqui ó, o Brasil com essa roxinha aqui, olha como é que isso foi acontecendo, foi subindo de forma acelerada, né? A subida foi muito rápida, né, desde lá de 1950. Então o que a gente percebe aqui? A gente percebe aqui o surgimento aqui de empresas, né, que vieram para as grandes cidades e rapidamente a população, quando chega aqui, ó, por volta de 1970 aqui, nós temos uma população urbana que já está maior do que a população
rural, né? Então, essa verdadeira explosão do Brasil foi alicerçada no processo de industrialização, aquilo que eu falei, né? Esse crescimento aí industrial aí, com a concentração de serviços, e aí a gente percebe que ficou notadamente aonde? Na região centro-sul, principalmente na região sudeste. Não esqueça que o centro-sul é composto pela região sudeste, pela região sudeste, sul e metade do Mato Grosso, né, Mato Grosso do Sul toda, metade do Mato Grosso e uma pequena parte ali de Goiás, uma pequena, o sul de Tocantins também faz parte dessa regionalização que é o Centro-Sul, mas com muito mais ênfase para Rio de Janeiro, principalmente esse eixo Rio de Janeiro e São Paulo, né? Então, a gente pode falar então que esse processo de urbanização e o processo de metropolização acontece no mesmo tempo, né? Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, elas crescem de acordo com essa chegada, né, essa chegada do homem do campo, de acordo com essa urbanização. E aí aqui nesse mapa, né, a gente vê aqui aquela questão da conurbação, né, quando a cidade, a metrópole, ela cresce, né, a sua infraestrutura está completamente conectada com as outras cidades que estão ao seu redor. Olha nós aqui com o Rio de Janeiro, né, é bem clássico isso aqui. Então, quando as áreas urbanas de duas ou mais cidades, como essa que está aqui, né, nós temos aqui, ó, Belo Horizonte com a cidade de Contagem, né, você não sabe, olhando assim, você não sabe onde que é uma, onde termina uma, onde começa a outra. Então, nós chamamos isso aqui de processo de conurbação, né, houve a conurbação das áreas urbanas das duas cidades. Então, como o próprio texto está escrito em cima, esse crescimento horizontal, né, da infraestrutura foi tão intenso que os limites físicos passam a ser despercebidos. Praticamente só quem mora ali na região onde é o limite de uma cidade para outra é que vai poder dizer que isso acontece. Então, a gente vê que essa região metropolitana, né, formada aí pela centralização da metrópole, ela acaba tendo seus problemas, né? Uma grande característica desses problemas é aquele vai e vem diário que a gente vê, né? Olha como que todo mundo que mora no entorno da principal cidade, né, vive esses problemas, né? Você tem trânsito caótico. Por quê? Porque é um vai e vem constante. A cidade mãe, vamos dizer assim, né, a metrópole, ela acaba ofertando muitos empregos. Então, diariamente, a população da metrópole, durante o dia ela é maior do que à noite, né? Porque durante o dia ela recebe inúmeras pessoas que vêm dessas cidades que estão ao redor. E à noite essas pessoas voltam para suas casas. Claro, esse movimento, né, já estudamos, já aprendemos, é o movimento de migração pendular, é esse vai e vem diário, que é o que caracteriza essa movimentação populacional, que não deixa de ser uma migração, tá? Só que é uma migração diária. Então, o que caracteriza a migração pendular é ela ser uma migração diária, que pode ser para estudar e pode ser para trabalhar também, né? Muita gente sai todo dia de casa, vai para Teresópolis estudar e volta. Migração pendular? Migração pendular. Beleza? Temos um texto aqui que fala exatamente, né, dessa movimentação de milhões de pessoas que todo dia se deslocam para lá e para cá, e o exemplo clássico é aqui, ó, São Paulo e Rio, são quase 3 milhões de pessoas que deslocam todo dia, e a gente vai ver que isso acaba gerando problema, principalmente porque as pessoas moram cada vez mais longe, tem que pegar 2, 3 conduções, né, e aí é bastante complicado para ela. Então temos aqui, né, um pequeno histórico dessas regiões metropolitanas. Então temos que as primeiras RMs, ou seja, regiões metropolitanas estabelecidas já em 1973 oficialmente, né, através de lei, foi a de São Paulo, BH, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza, né? Então essa aí logo de cara são criadas, e aí depois, claro, outras vêm no seu reboque, né, essas cidades, né, essas regiões metropolitanas, vamos dizer assim, elas acabam agregando, né, os serviços para todas as regiões que fazem parte dessa RM. Então você vai ter serviço de saúde, você vai ter serviço de transporte, né, você vai ter produção e distribuição de energética, ou seja, pode ser gás canalizado, como a gente vê no Rio de Janeiro, né, aproveitamento de recursos hídricos, ou seja, dos lagos, de rios, para poder abastecer as cidades, e com isso, claro, cresce também a preocupação
com a poluição, olha a quantidade de cidades que estão ao redor da Baía de Guanabara e que jogam seus dejetos na Baía. Então você tem que ter aí uma lei, né? Você tem que ter vamos dizer assim, uma lei que acabe regrando, né, essa ocupação do solo urbano. Tá? Então, depois desse primeiro grupo aí, é incorporada também a região metropolitana do Rio de Janeiro, né, em 1974. Então a gente vê que tudo isso aí, né, se a gente olhar das primeiras aqui em 73, depois 74, 76, a gente vê que isso aqui é tudo na época do governo dos militares, né, que foi provocado esse controle, né, esse controle sobre o espaço urbano aí. Quando chega a Constituição de 1988, a responsabilidade, né, e pela criação e coordenação de novas regiões metropolitanas deixa de estar na mão do Estado, né, quando eu falo Estado eu falo governo federal, pelo amor de Deus, e passa a estar na mão dos estados, né, aí no caso aí o Estado do Rio de Janeiro, o Estado de São Paulo, deu para vocês entenderem, né, sai da esfera federal e cai para a esfera estadual para delimitar quais serão essas novas regiões metropolitanas. Aqui estão as principais regiões metropolitanas, claro que isso aqui não cai numa prova, perguntar quais são as regiões metropolitanas que o Brasil possui. É evidente que isso não cai, mas o que vocês têm que saber, que tem que ter essa clarividência, é que é a importância que é a região metropolitana, os problemas que acabam causando também, né, tem um lado positivo, o lado negativo também, né, aumenta os índices de violência, de favelização, porque são regiões que têm um poder de consumo muito alto, então acaba tendo também uma imensa desigualdade social entre as regiões, o que vai provocar aí violência também, aumento da violência. Quanto maior a desigualdade social, maior será os índices de violência. Então, com essas regiões metropolitanas também foram criadas regiões integradas de desenvolvimento. Né? Então, o que nós podemos perceber aqui? Né? Regiões onde fossem investidos dinheiro. Né? A União acaba ajudando os estados com recursos, né, para que aconteça o desenvolvimento dessas regiões. Por isso o nome das regiões integradas de desenvolvimento, que são as chamadas RIDs. Né? Então você tem as RMs e as RIDs. Então é uma forma de você controlar melhor o desenvolvimento dessas regiões metropolitanas. Né? A RID, ela vem para tentar articular, né? ela vem para harmonizar esse papel entre a União e os estados e municípios. Então, com isso você pode ter um projeto que envolva todas as esferas, né? É como se você falasse assim, há uma harmonia entre os poderes, né? Então você tem desde federal, quanto estadual e quanto o municipal também, né? É como se fosse um compartilhamento das responsabilidades, vamos dizer assim, né? E aí qual é o principal objetivo disso? Tentar reduzir as disparidades, as desigualdades sociais, né, para tentar melhorar um pouco aí. Né? Isso é importantíssimo porque acaba gerando desenvolvimento, acaba gerando maior emprego, né, a possibilidade de abertura de novas empresas, por exemplo, né, nessas regiões aí. Né? Então o interesse realmente é esse desenvolvimento, principalmente dos setores, né, que atendem a população, o setor viário, o setor de transporte, o setor público, né, em comum aí. O que mais que a gente pode falar? Vamos descendo aqui. Então foram criadas, né, as 38 regiões metropolitanas e as RIDs contam com 444 municípios brasileiros, porque você fica com as regiões metropolitanas e também você pega algumas regiões que são extremamente importantes, porque não confunda uma coisa, todas as regiões metropolitanas são das capitais. Você pode ter regiões, você pode ter metrópoles que não se constituem capital do estado, então não confundam metrópole com capital, tá? Uma metrópole pode ser um capital? Uma capital? Pode, com certeza pode, né? Mas não quer dizer que toda grande metrópole tem que ser um estado, tem que ser a capital de um estado, claro que não, tanto que a gente fala em 38 regiões metropolitanas. Então se tem 38, nós não temos 38 estados,
Então é evidente que tem estados que tem mais de uma. Olha uma cidade, né, um estado como São Paulo, por exemplo, você vai ter São Paulo, mas você vai ter uma grande cidade como Campinas, por exemplo, que é uma metrópole também. Né? Então essas metrópoles acabam sendo as cidades mais importantes. Tá? E nem sempre a cidade mais importante vai ser a capital, por exemplo. Né? A gente vê tanto país aí que a gente conhece aí, que a gente acha que a capital do país é uma cidade porque ela é mais importante, na verdade não é. Né? Um exemplo bem clássico é a Austrália, né? Todo mundo acha que Sydney é a capital da Austrália, já que Sydney é mais importante economicamente falando, mais procurada do que Canberra. Canberra, quem é que é Canberra? Você nem escuta falar de Canberra, mas escuta falar bastante de Sydney. Então a gente vê aqui, né, esse mapa das regiões metropolitanas e também das redes. Então as redes você vê aqui, ó, são regiões que, vamos dizer assim, né, que recebem atenção que porque cresceram, né, estão importantes, só não se transformaram em regiões metropolitanas. Então os governos acabam ajudando também aqui. Então a gente vê aqui, ó, mesmo a região Nordeste apresentando o maior número de regiões metropolitanas, né? Se a gente olhar aqui, possui 9 estados aqui. É claro que São Paulo, Rio de Janeiro e BH, né? Nesse eixo aqui, ó, Rio, São Paulo e BH acabam tomando a frente, né? Eles têm os holofotes todos voltados para eles, principalmente aí por causa desse crescimento econômico aqui. Se bem que nessas regiões aí, Rio, São Paulo e BH, houve até uma diminuição, né? Muita gente aqui acabou saindo da região metropolitana, saindo dessas cidades e acabando se interiorizando mais atrás de outras possibilidades, saindo daqueles problemas que são inerentes a essa região. E aí o que a gente vai ter aí? Nós vamos ter um processo de desmetropolização. Se houve um processo de metropolização, estamos agora conhecendo um processo de desmetropolização, que é a saída dessas pessoas daí. Tá? Acontece muitas vezes porque as indústrias também saem da região buscando novas oportunidades em outras cidades menores. Tá? Dentro dessa hierarquia urbana, claro que existem aquelas cidades que são mais importantes do que outras, né? Oferecem melhor infraestrutura, oferecem mais serviços, e aí com isso a gente percebe que tem uma ordem de escala. Deixa eu tentar botar uma claridade maior aqui. Não vou ligar a luz não, mas vou só ligar aqui só a TV aqui para poder dar uma luzinha aqui. Vou diminuir, vou tirar o som só para ter a luminosidade mesmo. Espera aí. Acho que agora vai. Pronto, só para dar uma clarear um pouco mais. Vamos lá, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, ele coloca a seguinte ordem na hierarquia. No topo seriam as grandes metrópoles nacionais, tá? Então a grande metrópole nacional hoje é São Paulo, né? As metrópoles nacionais, que é São Paulo, já que está nesse topo maior, então fica como metrópole nacional Rio de Janeiro e Brasília. Depois as metrópoles, como vocês podem ver aqui embaixo, né, nós temos nessa ordem, né, nós vamos ter as capitais, nós vamos ter aqui, ó, Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, BH, Curitiba, Goiânia, Porto Alegre, são as metrópoles brasileiras, grandes metrópoles brasileiras. E depois tem aquelas que têm um pouco menos de influência, que são as chamadas capitais regionais, aquelas que influenciam na sua região. Tá? Enquanto outras têm o poder de influenciar, enquanto as metrópoles têm o poder de influenciar na sua região, as capitais regionais, elas são apenas capitais que influenciam mais dentro do local ali onde elas estão. Tá? Então, dentro do estado, enquanto Recife, Salvador, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Manaus,
Belém. Manaus e Belém estão na região norte. Então o poder delas, a esfera, é toda a região norte, certo? No caso de capital regional, por exemplo, Maceió. Maceió já não tem uma influência em todo o Nordeste. Vai ter influência aonde? Em todo o estado do Alagoas. Então a gente começa a entender assim. Enquanto que Fortaleza pega todo o Nordeste, abrange todo o Nordeste, né, e Fortaleza está das capitais do todo o Nordeste, você vai ter São Luís. São Luís também é capital do Maranhão. Também é uma capital tal como é Salvador, por exemplo. Só que São Luís não tem o mesmo poder de atração que Salvador tem. Salvador tem o poder de atrair todo o Nordeste. Já São Luís não tem esse poder de atrair todo o Nordeste, mas tem o poder de atrair todo o estado do Maranhão. É isso que eu estou falando, né? É essa área de polarização, vamos dizer assim. A Teresópolis tem o poder de atrair diversas cidades que estão ao seu entorno. Guapimirim, Sumidouro, Petrópolis. Mas Iguapimirim tem capacidade de atrair todas as cidades? Teresópolis, Sumidouro, Cachoeiro? Não tem. Por quê? Porque a área de atração, né, ela é menor. Então a gente pode ver essa hierarquia de acordo com a sua área de atração, de acordo com a sua área de polarização. Então a gente vê que capitais regionais já tem, né, uma grande quantidade aqui. Aí depois vem para capitais subregionais, ou seja, né, acaba sendo distritos, cidades menores, com poder menor de atração também. Então você vai só fechando o cerco. Depois veria o que? Os centros de zona, né? São essas regiões que são muito próximas àquela cidade assim, ali. São cidades de pequeno porte. É um exemplo disso aí, nós. Né? Guapimirim seria isso aqui. Né? Essa área de atração, ela é muito pequena. Rápido, né? Esse módulo foi rapidinho. E queria pedir desculpa a vocês aí por não ter estado com vocês na segunda-feira. Não sei se vocês souberam, tive um probleminha aqui. Né? No domingo, no dia dos pais, eu não pude passar o dia com meu pai. Meu pai, mesmo doente, eu não pude estar com ele, porque minha esposa teve que ficar internada lá com dores. Ficamos até com medo que pudesse ser Covid. E aí os médicos fizeram a coisa certa, deixaram ela de observação. E eu acabei ficando lá no domingo, e aí tive que retornar na segunda-feira, passei o dia todo com ela, mas graças a Deus retornamos no final da tarde. Mas por isso que eu demorei a fazer, porque durante a semana tinha meu pai também. Infelizmente, só hoje que eu pude tirar essa tarde de sexta-feira para fazer essa gravação para vocês. Valeu? Mas tá aí a aula. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até qualquer momento. Fui!